Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre segurança. Em menos de um ano, 3 incêndios de grandes proporções assustaram os cariocas. Pelo menos 14 pessoas morreram no incêndio do Hospital Badim, no Maracanã, zona norte da cidade, no dia 12 de setembro. A polícia investiga a causa, mas a principal hipótese é um curto no gerador. Imagens do circuito interno mostram uma demora de 8 minutos para a evacuação da unidade. No dia 8 de fevereiro, um incêndio nos alojamentos do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Zona Oeste, matou 10 atletas da base do Flamengo. Laudo da Polícia Civil mostrou que o incêndio começou com um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado. No dia 2 de setembro do ano passado, a maior parte do acervo do Museu Nacional foi perdida após um incêndio que destruiu as instalações que abrigavam cerca de 20 milhões de itens. O prédio de 200 anos foi criado por Dom João VI em 1818. De acordo com a Polícia Federal, o problema começou no ar-condicionado. Sobre esse assunto, nós conversamos aqui no estúdio com Gerardo Portela, especialista em riscos e segurança. Muito obrigado pela sua participação. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? As instalações estão muito antigas e, por isso, provocando esses incêndios? Chapô, o Rio de Janeiro é uma grande metrópole. Então, o crescimento das grandes metrópoles no Brasil vem de décadas, 10, 20, 30, 40 anos. E o crescimento desordenado, sem uma programação desse crescimento, ele vai gerando algumas consequências. Vai ficando mais complexa a cidade e há um envelhecimento natural das edificações. Se a população não estiver muito bem preparada para ela também participar dessa percepção de risco, acabam acontecendo aqueles cenários onde é propício começar um princípio de incêndio. Então é preciso saber fazer um combate, é preciso saber fazer uma manutenção prévia para que não se chegue a uma condição de ocorrer um princípio de incêndio e não saber fazer o mínimo para evitar que aquele princípio se torne um grande incêndio. No caso específico do Hospital Badim, como é que o senhor analisa o que aconteceu depois do incêndio? O senhor acha que não houve um plano de fuga e o que o hospital fez para tentar salvar as pessoas deu certo? Era a opção mais indicada? Aquela edificação, ela é uma edificação dentro de um nível da média para cima, diante do que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro. Então, ela é provida com vários recursos. Mas ela era um conjunto de prédios que também houve um crescimento, né, que não foi uma construção que saiu do zero. Esse tipo de ampliação, ele gera algumas dificuldades para o projetista. E se isso não for muito bem acompanhado, você, na hora da emergência, essas dificuldades não bem resolvidas acabam aparecendo. Ali houve um problema num gerador, né, de energia, na verdade, que ele entra justamente quando você tem algum problema que afeta a energia principal, entra o de emergência. E a resposta àquilo demorou um pouco demais em relação às ações de escape e abandono. Na medida que você identifica um princípio de incêndio, basta ter fumaça, não precisa ter só chamas. Fumaça ou chamas, você precisa tentar combater, mas ao mesmo tempo já haver uma preparação e uma deflagração de escape e abandono. Porque na dúvida você deve sair. Você não deve ficar num local com o risco de haver uma ampliação daquele cenário para uma catástrofe. E a ação da direção do hospital, montando, improvisando um hospital, né, no meio da rua, como é que o senhor viu aquilo? Olha, é sintomático em relação ao plano de emergência, porque o plano de emergência inclui os pontos de encontro. Não bastam as rotas de fuga, você precisa direcionar as pessoas para um bom local seguro, porque se as pessoas pararem na porta, atrapalha. Na Boate Kiss, por exemplo, as pessoas pararam na porta e nós tivemos vários problemas em locais onde não havia um ponto de encontro. Então é necessário você ter um ponto de encontro definido. E se tratando de pacientes que dependem, por exemplo, de energia elétrica, né, para poder manter seus equipamentos de respiração mecânica, por exemplo, ventiladores mecânicos, você precisa ter na região um mapeamento no plano de emergência para onde eu vou levar esses pacientes se eu perder energia por mais de 15 minutos, 10 minutos. Então você tem que saber se tem um supermercado com gerador, se tem um outro hospital próximo e já direcionar a saída desses pacientes da CTI ou da unidade de cirúrgica, por exemplo, já para esses locais. Porque os equipamentos que eles utilizam possuem uma bateria chamada no break, que dá em torno de 30 minutos
de funcionamento até chegar nesse outro ponto de encontro. Já tem gente que está criticando a construção de hospitais, como o do Badim, em prédios com muitos andares. Isso dificulta, não é o ideal no caso de um incêndio? Não é intransponível, mas é consenso, tecnicamente falando, que instalações horizontais são melhores para escape e abandono. Então, quanto mais horizontal, mais fácil você ter uma operação de escape e abandono. Mas isso não inviabiliza, porque você pode construir rampas, você pode ter elevadores dedicados num barramento especial de energia elétrica, um gerador dedicado a um elevador, mas mesmo isso, no incêndio, pode ser afetado. Obviamente, quanto mais horizontal, mais seguro. O senhor conhecia a estrutura do hospital? Eu já estive lá naquele hospital, tive a oportunidade há muitos anos atrás, mas não conheço a parte nova. Há uma interligação que foi feita através de um corredor e essa interligação, por ela passou parte da fumaça que invadiu o prédio novo. As chamas não chegaram no prédio novo, mas a fumaça chegou. Mas também essa interligação serviu como rota de fuga para que algumas pessoas conseguissem escapar do problema. Então, não há uma impossibilidade de você fazer um arranjo daquela forma, mas você precisa dotar esse tipo de instalação com recursos compatíveis com as dificuldades de você sair, se deslocar num local um pouco mais confuso, porque é um prédio conectado com outro, vários níveis. Para cada nível é preciso ter pelo menos um monitor de área, uma dupla de monitores de área. Alguém para puxar a fila e alguém para verificar se alguém ficou para trás, porque às vezes tem alguém no banheiro que não ouviu o chamado, então você precisa ter um último, que a gente chama de serra-fila. É assim que você faz em prédios com vários níveis, vários pisos. O senhor falou que o hospital precisa ser dotado de recursos. O Badim tinha esses recursos? Pelo que nós tivemos acesso aí pela própria imprensa, eles tinham aspersores, eles tinham um sistema de dilúvio, eles estavam regularizados perante o Corpo de Bombeiros que faz uma vistoria para verificar se o mínimo que o regramento pede está instalado. Agora, é muito importante dizer que o regramento é realmente o mínimo. Você precisa sempre verificar as especificidades da sua instalação. Então, imagine que quem faz um regramento faz para uma cidade, uma metrópole como o Rio de Janeiro ou um país como o Brasil. É imenso, você vai ter desde o botequim até o hospital, até mesmo um estádio de futebol. Então, é o mínimo. Agora, se você tem uma determinada situação, por exemplo, com pacientes, em UTI, você tem que ter um plano, uma rampa ampla, portas largas. Essa é uma particularidade de quem tem hospital. No Brasil, hoje, a gente não tem normas muito específicas para cada tipo de instalação. A primeira que saiu sobre o hospital foi agora em abril, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da BNT. Nos Estados Unidos a gente tem norma para tudo. Nós temos só mais um minutinho, queria fazer uma última pergunta. A Câmara dos Vereadores do Rio aprovou recentemente uma lei que foi criada pelo Poder Executivo, que cria as brigadas civis de bombeiros. Eu queria saber como é que o senhor vê isso, que esses bombeiros civis vão atuar em shoppings, em locais de muito movimento, hipermercados. Qual a sua opinião sobre isso? É importante ter uma brigada. A brigada faz o combate ao princípio de incêndio, mas todos os que estão na instalação precisam ter um treinamento mínimo. Então, as pessoas que entram num shopping center, elas têm que observar quais são as opções de saída. Elas têm que ser lembradas disso. E quem está trabalhando no hospital, mesmo sendo médico, ele tem que conhecer o plano de fuga, porque você não vai ter um brigadista para cada pessoa, nem para cada andar, todos os andares um brigadista. O brigadista vai procurar onde tem o princípio de incêndio e combater. Mas a iniciativa de sair tem que ser capitaneada por o que a gente chama de monitores por cada nível, por cada parte da instalação. Eu agradeço a sua participação. Eu conversei com Gerardo Portela, especialista em riscos e segurança. Até o próximo Rio em Pauta.